Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Vamos receber agora a doutora Raíla Pio, enfermeira e estomaterapeuta, para falar de uma coisa bem importante, que são os cuidados pós-operatórios. Bom dia, doutora Raíla. Seja bem-vinda mais uma vez. E, de já, muito obrigada por aceitar nosso convite e deixar um pedacinho do seu tempo tão corrido para vir falar dessa temática importante com a gente. Bom dia, Juliane, tudo bem? Estão me ouvindo? Tranquilo? Sim? É um prazer estar aqui em plena segunda-feira, que é um dia assim, bastante corrido, mas é sempre um prazer falar um pouco, né, sobre os cuidados da estomaterapia para todas aquelas pessoas que desconhecem a profissão e aquelas que já conhecem o nosso trabalho, para reforçar um pouco do conhecimento, né, sobre os cuidados que precisamos e devemos ter no pós-operatório. Pois muitas mulheres hoje, falando assim, começando a falar por mulheres, se submetem a cirurgias plásticas e não tendo o cuidado adequado no pós-operatório, passam por um processo de cicatrização mais demorado, uma fase inflamatória mais demorada, e aí, às vezes, atrapalha um pouco a questão da volta ao trabalho, da reinserção social, porque às vezes as cirurgias plásticas elas são maiores, e aí é realmente um cuidado extremamente necessário para que a pessoa possa voltar, não demore tanto a voltar no pós-operatório às atividades normais. Doutora Raíla, e por que é tão importante ter esses cuidados no pós-operatório, assim, em termos gerais mesmo, em qualquer cirurgia? Por que é necessário ter todos esses cuidados? As cirurgias letivas, principalmente, são cirurgias programadas. As feridas, elas são programadas, né? São feridas, a gente já sabe que vai acontecer, quem deseja um parto cesariano, sabe que vai ter um pequeno corte, né, na região de baixo ventre. Algumas pessoas que fazem cirurgias ortopédicas, dependendo do lugar, já sabe que vai ter uma ferida. Então, as feridas cirúrgicas, elas são feridas intencionalmente provocadas por um instrumento de corte. Estou falando logo assim para que as pessoas tenham noção dessa questão que há ferida no pós-operatório, mas é uma ferida operatória, programada e feita intencionalmente para corrigir alguma coisa, seja em causa ortopédica, corrigir algum problema no joelho, no braço, se for cirurgia cesariana, para ser retirada a criança através daquela incisão. Quando o procedimento ele é realizado em condições ideais, o processo de pós-operatório ele é super tranquilo. Porém, quando é um pós-operatório, por exemplo, um procedimento cirúrgico no caso de uma apendicectomia infectada, né, de um apêndice infectado, uma cirurgia de urgência, por exemplo, é necessário um cuidado redobrado, porque eu vou ter uma incisão das camadas da pele, mas também eu posso ter, no caso de uma cesariana, de uma cirurgia plástica, eu posso também essa cirurgia pode atingir as camadas mais profundas, além da pele, como músculo, fáscias, órgãos, né, tendões, e aí, para que esse pós-operatório, essa recuperação aconteça como esperado, como devidamente esperado, as pessoas precisam ter o cuidado no pós-operatório, desde uma limpeza correta até o cuidado com a própria FO, porque por fora, a ferida operatória, ela pode estar suturada, quando ela é costurada com fios, ou ela pode estar colada, quando você não consegue ver os pontos externamente, porque está fechada internamente por pontos absorvíveis. No entanto, é preciso um repouso, é preciso um cuidado para que tudo aconteça como tem que ser, de acordo com as fases de cicatrização. Quando o processo cirúrgico ele é mais demorado, Juliane, quando é uma cirurgia maior, em que órgãos, toda a cavidade aberta, é suturado várias cavidades, a fase inflamatória ela pode perdurar por mais tempo. E é por isso que as mulheres precisam ficar em repouso, é por isso que as pessoas ficam uns dias internadas em hospital, tomam antibiótico, justamente porque é um período em que o corpo precisa recuperar aquela integridade que foi traumatizada no momento da cirurgia. Então, todas as pessoas, independente de ser uma cirurgia mais simples, das camadas da pele, a uma cirurgia mais complexa, é necessário um cuidado especializado e até
as pessoas precisam desse cuidado até mesmo antes de fazerem a cirurgia, porque elas precisam entender qual o procedimento que elas estão fazendo, que camadas da pele vão ser atingidas, quanto tempo é necessário para a recuperação de todas as camadas dos órgãos, e por isso passou por um procedimento cirúrgico, é necessário ter primeiro consciência do que você vai passar até no dente. Quando você vai fazer um implante, você precisa ter noção do procedimento que você vai fazer para que você tenha os cuidados necessários no pós-operatório e se chegue a uma cicatrização ideal, uma cicatrização no tempo esperado pelo organismo. Doutora Raíla, qual a importância do estomaterapeuta nesse processo aí de recuperação de uma cirurgia? Na verdade, Juliane, o estomaterapeuta é o profissional, né, bem especializado que vai orientar o paciente desde o pré, no trans e no pós. Como a estomaterapia ela cuida também da parte da área de estomias, o estomaterapeuta ele já é convidado antes pelo médico para fazer a demarcação do local de onde o estoma vai ser construído. Durante o transoperatório ali, o enfermeiro ele está presente para ajudar a organizar esse estoma, a melhor manter ele na pele ali, no local, já colocando a bolsa e tudo no pós-operatório. E nas cirurgias plásticas, hoje, o enfermeiro ele já está presente nesse pré-operatório, onde ele vai orientar o paciente como vai ser essa cirurgia, os cuidados que são necessários para essa ferida, higienização, que produtos usar para essa limpeza, que curativos são mais adequados para esse pós-operatório, para evitar a deiscência, que é a abertura dessa ferida. Durante o transoperatório, né, terminou ali a cirurgia, tem enfermeiros que já fazem a instalação de um tape, que é um curativo à base de adesivos, onde vai melhorar ali o edema, vai melhorar ali esse processo inflamatório inicial. Então, o papel do estomaterapeuta é muito importante no pré, no trans e no pós-operatório, no quesito de orientações. E também é importante ressaltar que a cicatrização, ela não depende só de como o procedimento vai ser feito e nem do profissional que está acompanhando, mas também do organismo do paciente, do estado em que o paciente se encontra no momento do procedimento cirúrgico. Doutora, e o estomaterapeuta ele pode acompanhar, no caso, esse pré, esse trans e esse pós, em qualquer cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, pode-se ter acompanhamento do estomaterapeuta? Sim. Não é uma coisa assim extremamente necessária. Tem que ter um estomaterapeuta dentro de um centro cirúrgico ou numa sala, mas nos grandes centros onde se há construção de estomas, que é uma cirurgia onde vai ser exteriorizada uma alça intestinal, ou vai fazer um estoma urinário, uma traqueostomia, há sempre a presença de um enfermeiro dentro do centro cirúrgico, nem sempre estomaterapeuta. Mas nos grandes centros, onde já existem mais estomaterapeutas, um número maior de profissionais na estomaterapia, já acontece sim o acompanhamento pelo estomaterapeuta desde o pré, trans e pós-operatório. Por exemplo, em Teresina, dentro do hospital da Unimed, a gente já tem estomaterapeuta que acompanha todo esse trajeto. Alguns médicos, cirurgiões plásticos, eles já têm na equipe uma estomaterapeuta para acompanhar esse paciente desde o início da primeira consulta, onde a paciente já diz o que é que quer fazer, qual é o procedimento, já tem esse profissional para estar orientando. Só para melhor explicar quem está assistindo, por exemplo, o estômago, ele vai ser construído no abdômen, no local ali do trânsito intestinal. Então, Juliane, se eu tenho um paciente mais gordinho, eu vou avaliar o abdômen do paciente como um todo para exteriorizar a alça num local onde não tenha prega cutânea, que é aquela dobrazinha, porque o estômago, a alça, ela vai ficar exteriorizada. Se for num local onde a pele está dobrada, onde eu tenho algum tecido subcutâneo gorduroso mais protuso, eu não vou ter como, o estômago ele não vai ficar bem posicionado, o paciente vai ter dificuldade em colocar, né, instalar a bolsa de colostomia. Então, assim,
A importância do estomaterapeuta se dá em todas essas 3 áreas, feridas, estomias e incontinência, porque nós temos uma visão e preparo para orientar o paciente, né, nesse período, para que tudo aconteça como esperado, não fuja nada do que foi planejado, porque a gente quer fazer uma cirurgia, mas a gente quer sair bem dela, a gente quer ter um acompanhamento, eu vou fazer, a paciente precisou fazer uma cirurgia de vesícula, foi uma ferida, uma cirurgia toda aberta, uma laparotomia exploradora, na cavidade abdominal, e de repente essa paciente não foi informada de como era que eram feitos curativos, ou que o pós-operatório ela poderia realizar toda e qualquer atividade, o repouso era mínimo, e de repente a ferida se abre como um todo e acaba aparecendo tela, acaba o paciente sem entender nem o que foi que aconteceu. Olha como é que tá, abriu minha barriga inteira. Então, tendo um profissional que oriente dentro dos hospitais o pré, o trans e o pós, isso aí é primordial, é essencial no momento de qualquer procedimento cirúrgico. As cirurgias pequenas, Juliane, por exemplo, retiradas de sinais, que não há uma total necessidade do estomaterapeuta estar presente naquele momento. No entanto, no pós-operatório, na retirada de pontos, a fazer uma laser terapia para ajudar no processo de cicatrização, para acelerar, é essencial. E, pode-se procurar um estomaterapeuta ainda antes da cirurgia? Quando é que eu estou pensando numa cirurgia, digamos, a cirurgia plástica, então eu já devo procurar um profissional estomaterapeuta para poder me auxiliar nesse pós-cirúrgico? Sim, deve procurar. Inclusive, a gente faz toda essa consulta de pós-operatório para orientar o paciente em relação aos cuidados que ele deve ter com a pele, Juliane, no antes da cirurgia, né? Eu preciso estar com a pele mais hidratada, fortalecida, e no pós-operatório. Vai depender muito, todo o sucesso, o sucesso do procedimento cirúrgico vai depender da qualificação de toda a equipe, né? Desde o médico, a equipe escolhida, tudo isso faz uma total diferença. Porque quando você desconhece o que você vai realizar, quais são as coberturas que existem, que pode lhe ajudar até evitar um queloide ou diminuir o aspecto daquela cicatriz, tudo isso lhe proporciona bem-estar. Porque é a função da gente, enquanto estomaterapeuta, enquanto enfermeiro, promover qualidade de saúde na vida das pessoas e bem-estar. Por exemplo, quando você faz uma cirurgia cesariana, que você desconhece, né, quantas camadas da pele vão ser abertas para tirar o bebê, você não tem nem noção de como isso acontece, às vezes você não toma o cuidado adequado. Quando você tem uma noção de todo o procedimento cirúrgico, que vai abrir as camadas da pele, vai abrir o músculo, a fáscia, a paciente, ela vai entender que realmente ela precisa daquele período de repouso no pós-operatório, como se levantar, como se comportar, assim, para evitar a abertura dessa sutura que foi feita durante o procedimento cirúrgico. Doutora Raila, falando aí, me veio a lembrança agora dessas famosas. Elas passam por um parto cesárea e uma semana depois estão dançando, estão subindo escada, estão saindo para jantar. E eu fico, será que o procedimento é diferente do que eu passei? Porque, assim, é dolorido, parece que está tudo solto dentro da gente, e tem aquela preocupação com a cirurgia, que pode inflamar, pode abrir, pode criar aderências. Existe algum procedimento que faça com que essas pessoas tenham uma vida normal logo em seguida, ou é porque realmente são, digamos, imprudentes? Na verdade, não todo procedimento cirúrgico, assim, depende muito do organismo de cada paciente, porque é muito individual. Porém, o procedimento é o mesmo. Cabe a cada um ter a consciência do seu estado de saúde, porque os malefícios vêm depois, né? Você se acha que está tudo bem, mas depois você tem uma aderência, depois você começa a sentir dores. Essa semana eu recebi pacientes no pós-operatório tardio, 60 dias de pós-operatório, sentindo dores e inflamação na ferida operatória de uma cesariana. Até então, para ela, já fechada, já tudo bem.
E aí, na entrevista, ela me relatou, doutora, é porque eu fui imprudente, eu peguei balde de água, eu fiquei de cócoras antes do tempo, e agora que eu vim sentir. Ela disse assim, eu pensei que já estava tudo bem, porque já estava com 60 dias do pós-operatório, houve a deiscência, houve a ruptura, né, da pele, houve a abertura da pele. E aí, no momento que eu estava realizando o procedimento, né, fazendo a expressão, apertando um pouco para saber o motivo daquele vermelhidão, se tinha alguma coleção de líquido, estava lá a presença de um ponto, né? Houve uma quebra de um ponto e o ponto ficou frouxo na cavidade entre as camadas da pele. E quando você tem um corpo estranho dentro, Juliane, a pele ela não consegue cicatrizar. Enquanto ela não expulsar, a pele ela não consegue ter a total epitelização, a cicatrização. Então, assim, 60 dias depois, apareceu isso em uma paciente. Aconteceu esse caso, né, a ferida abriu para expulsar um ponto que foi quebrado durante esse resguardo não orientado ou não feito como deveria ser feito. Então, o que acontece com essas pessoas é que é realmente a questão da imprudência, é você não respeitar, né, aquela determinada fase de saúde em que você está passando. Quantas pessoas fazem cirurgias plásticas, acham que já está, não, tudo bem, eu já posso levantar meu braço, eu já posso dirigir e daqui a pouco a mama se abre toda, a ferida abdominal se abre. Há pessoas que têm alergia aos pontos, porque existem vários tipos de fios de sutura e aí pode apresentar essa reação alérgica da pele, a expulsão dos fios e com isso a abertura da ferida. Então, quem faz um procedimento cirúrgico grande, como cirurgia plástica, tem que ter repouso e tem que ter acompanhamento. Cesariana também, são várias camadas da pele aberta, camadas mais profundas que são abertas para acontecer a passagem do bebê. Então, é necessário um repouso maior, é necessário, por exemplo, você disse, fica tudo solto, parece que está tudo muito solto. Foi aberto várias camadas, a gente precisa ter aquele repouso, ter a ajuda de uma cinta para ajudar um pouco a gente a ficar mais firme ali, para evitar que você se sinta aquela parte muito solta. E existem os curativos que a gente pode botar, até trouxe aqui uma plaquinha de silicone para que vocês pudessem ver. É uma placa adesiva de silicone que eu consigo deixar na pele, em cima da ferida operatória, para estar absorvendo exudato, secreção. Ela também, quando você coloca, dá uma segurança maior naquela ferida de você não estar mexendo a todo momento. E existem essas plaquinhas aqui, ó, de silicone, que ao invés do paciente usar esparadrapo, micropore, também aqui vai lhe ajudar no quesito, né, de melhorar o aspecto da pele, ajudando também no aspecto da cicatriz. Tem muita gente que tem tendência a queloide. Então, um pós-operatório com um profissional especializado, ele vai lhe dar todas as alternativas, Juliane, existentes de curativos simples a mais especiais, de cuidados com a laser terapia, que o paciente, às vezes, ele desconhece e que tem muita gente que faz uma cirurgia, mas ele precisa em 30 dias voltar a trabalhar, por exemplo, porque cirurgias plásticas não têm licença saúde, né? Você tira férias para fazer aquela cirurgia e logo tem que voltar. Então, você passando por um profissional especializado, você consegue ter um pós-operatório mais tranquilo, usando de tecnologias avançadas para ajudar você no processo de cicatrização. Doutora Raila, eu confesso que 90% dessas coisas eu nem sabia que existiam. Porque não se é disseminado, não se é informado, não é tão novo assim, de 1, 2 anos atrás. Acredito que já existe esse material há um tempo e não se é informado. Às vezes, tem gente que, de fato, não tem condição de ter esse acompanhamento, mas tem gente que tem e talvez nem conheça, que tem essas opções de tentar, pelo menos, amenizar, digamos que acelerar esse processo de uma forma segura, né? Porque tem gente que faz de todo jeito e não se importa. É tão importante ter esses cuidados, né, de cirurgia que infecciona, de tantas outras coisas que podem acontecer e até gerar outros problemas. Existem riscos de cirurgias mal cuidadas? Muitos riscos. Não. Então, há um risco muito grande de cirurgias mal cuidadas, sim. Assim, a gente, na nossa vivência
Já há anos que eu trato lesões cirúrgicas, crônicas, né? Lesões cirúrgicas são lesões mais agudas, elas são para ser mais tranquilas. Porém, quando não há o cuidado necessário, Juliane, pode acabar sendo um momento de muito estresse, né? Tanto físico quanto psicológico. Já pensou, você quer fazer uma cirurgia plástica para você se repaginar, ficar mais bonita. E, de repente, um pós-operatório que era para ser de 30 dias passa a ser de 90 dias. E essa lesão, essa ferida que eu tinha operatória, eu não cuidei adequadamente, minha pele ressecou demais, eu fiz força demais, eu usei adesivos inapropriados e acabou que abriu aquela pele e formou uma ferida, abriu um pontinho, de repente eu não cuidei, não lavei minhas mãos na hora de pegar naquela ferida. Fui ao banheiro, de repente a ferida coçou, teve um pruridozinho, eu fui lá com a unha suja, cocei, e de repente vira uma infecção generalizada naquele local. E aquele pequeno ponto, orifício que foi aberto, passa a ser uma ferida inteira aberta. Começa a cavidade a drenar a secreção purulenta. Há pacientes que não têm condições de higiene, porque não tem mesmo condições financeiras, sociais para estar, pelo menos lavando. Eu já cheguei numa casa onde não tinha água para eu poder fazer a limpeza daquela ferida, não tinha soro e nem tinha água. Foi pegar água na casa do vizinho para eu poder estar lavando aquela determinada lesão. E quando a gente lavou, já tinha larvas de mosca, porque não cobriu a ferida. Na conversa de dizer que a ferida tem que ficar aberta para respirar e cicatrizar, pousa uma mosca, deixa lá uma larva e faz aquele auê, faz aquela infecção no paciente. Então, esse cuidado, às vezes as pessoas... Acontece isso mesmo, Raíla? Acontece. Quantas e quantas pessoas já chegaram em mim com larvas, com miíase em suas feridas, miíases, aquelas larvinhas brancas ocasionado por mosca, né? A mosca pousou ali naquela determinada lesão que estava aberta e pronto. As larvas, elas vão se multiplicando e aí quando você abre a ferida, o paciente está ali já nervoso, dizendo que está com formigamento. Acontece. Acontece porque qualquer descuido pode gerar isso. E essa infecção pode acontecer, como eu estou dizendo, esse processo inflamatório, infeccioso, pode acontecer por você ter pego na ferida com a mão suja, a mosca pousou, deixou muito tempo aberto, ressecou os tecidos, formou uma casca seca e por baixo a ferida estava ainda no processo de cicatrização e aí gerou um processo, né, infeccioso que veio do meio externo. Não foi nem do paciente em si, do procedimento cirúrgico, mas porque ele não tomou os cuidados necessários após aquele determinado procedimento. Tem paciente que vive com animal, que o animal vem e lambe a ferida dele. Assim, são coisas que a gente vive, só quem que sente na pele é o profissional que tem esse acompanhamento direto com esses pacientes. Então, os riscos são inúmeros, né? Doutora Raíla, eu queria convidá-la para um outro dia a gente concluir, porque ficaram algumas perguntas que eu tenho certeza que ainda é dúvida de muitas pessoas, inclusive minhas, né? Porque eu sou a mais curiosa aqui. Aí, vamos combinar um outro dia, e de já eu agradeço a sua participação hoje. Com certeza essas informações foram valiosíssimas. Eu lhe desejo um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana e até breve. Até breve, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite e deixar aí só para o pessoal: lavem suas feridinhas com água e sabonete neutro, use uma luva, lave as mãos, porque isso já são os primeiros passos para uma ótima cicatrização. Muito obrigada, doutora Raíla. Está aí o arroba de doutora Raíla, arroba Raíla, RHAYLLA Pio, Raíla Pio. Lá você pode tirar dúvidas, né, ter mais informações, pode marcar consulta e também seguir lá o Instagram de doutora Raíla para poder estar sempre informado. Um ótimo dia para você, doutora Raíla.